Benê, vamos derrubar mais duas mentiras. Uma é a seguinte: é que o brasileiro não tem a educação do americano, a educação do suíço para ter armas. E a outra é que uma arma em casa, né, um bandido pode entrar na sua casa e levar essa sua arma, e essa arma ser usada em outros crimes, ou uma criança na sua casa pode ter acesso a essa arma, como se você não tivesse facas, tesouras e remédios, tarja preta e produtos de limpeza na sua casa e não deixasse seus filhos pequenos, né, terem acesso a isso. Então vamos derrubar essas duas: falta de educação para o brasileiro, né, não é como o americano e o suíço, então não pode ter arma porque não vai ter preparo, né, e essa da arma estar em casa e poder ser roubada ou poder ser usada né, por uma criança, por um adolescente. Então vamos lá, né? Primeiro que assim, quem diz assim, não, o brasileiro não tem cultura para ter uma arma de fogo, né? Porque o americano, bom, primeiro que ele já não conhece os Estados Unidos, e eu tenho certeza que a Ana pode falar muito melhor do que eu, né? A ideia, né, que o americano médio é aquele nova-iorquino, né, na lá do Sorro, todo, né, todo frufru e tal, isso é uma bobagem, né? Isso é uma bobagem. O americano médio é o Homer Simpson, né? O americano médio é o Homer Simpson. Você pega os estados ali do centro-oeste, ali, né, a terra dos, até pejorativamente chamados de rednecks, né, é aquele cara sem instrução quase nenhuma, sem dente na boca, com 50 filhos, casado com a prima, e com fuzil nas costas. Ele não atira em ninguém. Porque existe uma gigantesca, né, uma abissal distância entre você não ter educação, né, cuspir no chão, furar fila, jogar papel, né, de dar um tiro em alguém, pelo amor de Deus, né? Quem faz uma comparação dessa não faz a menor ideia da besteira que está falando, né? Existe uma distância gigante, né? Se você for pegar, por exemplo, então tá bom, não quero comparar com o americano, não quero comparar com o suíço, ok, vamos comparar aqui com o nosso vizinho Paraguai, né? O Paraguai já é até folclórica, né, a facilidade que você tem para comprar uma arma de fogo no Paraguai. E é verdade mesmo, é extremamente fácil, tanto para paraguaios como para estrangeiros. Né? Para paraguaios de forma legal, para estrangeiros de forma ilegal. Se você for pegar os índices de desenvolvimento humano do Paraguai, são todos piores que o brasileiro. Né? Eles têm uma taxa de analfabetismo maior, eles têm uma taxa de desemprego maior, eles têm uma taxa de escolaridade menor, né? É tudo pior que o brasileiro. Né? Portanto, né, se a tese fosse essa, que é uma questão de educação, o Paraguai teria muito mais homicídios que tem o Brasil. Porém, o Paraguai tem a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul. Só perde para o Uruguai, que é o país mais armado da América do Sul, e para o Chile. Só para os três. Tem 5 vezes menos homicídios que o Brasil. E vou mais longe, né? Vou mais longe. As taxas de homicídio do Paraguai só não são menores nacionalmente porque eles deram o azar de fazer a fronteira com um país chamado Brasil. Se você pegar a faixa de fronteira com o Paraguai, é onde estão localizadas a maior parte dos crimes de homicídio, que são o quê? Guerra de quadrilhas, envolvimento com tráfico de drogas, ou seja, de forma generalizada, é bandido matando bandido ou sendo morto pela polícia. A verdade é essa. Então, não existe essa ideia, né, de que você precisa ser uma pessoa cultural, bem esclarecida, estudada, para saber o que é certo e o que é errado. Né? Isso é impossível. Isso foi criado lá pela esquerda na década de 60, nas nossas academias, né, no meio acadêmico, para colocar sobre o capitalismo todos os males do mundo, inclusive da criminalidade. O que acabou gerando um efeito, talvez não esperado por eles, que é o do preconceito contra pobres. Ora, se eu digo que o problema da criminalidade é um problema de pobreza ou de falta de educação, o que eu estou dizendo? Que os mais pobres, os menos cultos, têm mais chance de cometer crimes, o que não é verdadeiro. O que muda é o tipo de crime. Porque, assim, se eu resolver cometer um crime, eu não vou para o farol assaltar, roubar carro, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou me corromper, eu vou fazer gestão fraudulenta, eu vou dar golpe na praça, ou seja, é o crime não violento que não aparece no noticiário. E aí dá a impressão que você pega, por exemplo, Rio de Janeiro, o Morro da Rocinha tem muito crime. A Zona Sul não tem crime. Bobagem, tem crime, é que não aparece.
São crimes diferentes. Né? E aí causa esse preconceito de que crime é coisa de pobre, de pessoa não estudada, o que é absolutamente falso. E a questão das armas em casa. Então, primeira coisa, se o governo fala para você, olha, você não pode ter uma arma em casa porque essa arma vai ser roubada ou vai ser furtada, o governo está já dizendo que não pode te proteger. Primeiro, ele está assumindo isso, o que é absolutamente verdade. Segundo, por essa lógica, né, então você não pode ter nada. Porque se eu tiver um carro e esse carro for usado para um assalto a banco ou para um sequestro, a culpa é minha. Se eu tiver um celular furtado, esse celular vai parar dentro de presídio e é usado para comandar uma chacina do lado de fora, então a culpa é minha porque tive o celular furtado, roubado. Isso é uma bobagem, isso não pode acontecer. Você está sendo duplamente punido. Você já foi punido pelo criminoso, que te roubou aquilo que é seu, e depois você é punido porque a culpa de ser roubado é sua, o que é completamente falso. Segundo, o que comprovou, isso é comprovado, o que comprovou o nosso malfadado Estatuto do Desarmamento, que vale no Brasil desde 2003, que o criminoso não necessita de um mercado legal para se abastecer de armamento. O Brasil, nessa época, fechou 90% das lojas de armas. Fechou a venda de armas para civis, chegou um ano a ter menos de 1.000 armas vendidas, ou seja, praticamente zerou. 600 mil pessoas, coitadas, acreditaram na promessa do governo de uma segurança pública eficaz e entregaram lá as suas armas. E alguém viu bandido sem armamento, desabastecido? É óbvio que não. Por quê? Porque o bandido ele sempre vai encontrar uma forma de se abastecer de armamento, seja pelo contrabando, seja pelo desvio, seja pela corrupção, seja pela fabricação. Hoje se fabrica armamento no Brasil de forma criminosa. Então, essa ideia Mas até aqui, né, Benê? Oi? Até aqui, onde você tem a autorização, você consegue comprar uma arma legal, você tem uma facilidade maior. Até aqui, quando você você investiga o crime ou assassinatos, você vê que a arma em posse daquele criminoso era uma arma ilegal. A gente teve aqui na Califórnia, em San Bernardino, não sei se o pessoal vai lembrar, aquele casal que lotou o carro de arma, entrou numa igreja, matou não sei quantos, foi para um outro lugar. Obama foi para a televisão e começou a demonizar, para variar, a segunda emenda. Quando entraram dentro da investigação, o arsenal todo daquele casal era ilegal. Sim, exatamente. Ou seja, o criminoso não depende disso, né? Não depende disso. Você não pode abrir mão de uma liberdade porque o governo é ineficaz, né? E o que ele está propondo é isso. Olha, eu não posso te proteger, então você não pode ter uma arma para se proteger. É exatamente o contrário, né? Aí que você tem que falar, não, você realmente tem que ter, porque eu não posso te proteger e nunca vou te proteger, então eu não posso tirar esse seu direito, né? É isso que tem que ser respeitado.